Bom dia! É com muita alegria que nós vamos começar mais um Evangelho Musical. E essa semana eu vou fazer algumas coisas ousadas. A primeira coisa ousada é cantar uma música que eu não sei tocar, mas nós vamos fazer os acordes aqui. É do... Ó, viver tudo que a vida tem pra te dar. Saber que a qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada trocar. Correr sem se desviar. Acreditar no sorriso. Não se dar por vencido. Olha que letra bonita. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Sempre, né? Fazer sem esperar nada trocar. Vencer é muito bonita, né? E tem algumas partes aqui que eu ainda não sei tocar, mas vem assim. Vou só tocar mais um trechinho assim, ó. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos passar diferente, porque daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Eu vou aprender a tocar ela, pessoal. Mas de qualquer forma, hoje eu achei aqui um arranjo que o nosso querido amigo Sérgio Magri nos trouxe, e tem o nosso querido outro amigo Elson, que canta lindamente, né? E é linda essa música, enfim. Mas na verdade, hoje, nosso evangelho, eu vou começar hoje, vou trazer para vocês o Novo Testamento. Nós sempre fazemos o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo no Evangelho musical? O Evangelho segundo o Espiritismo são trechos que Kardec pegou do Evangelho, Novo Testamento, e ele traz comentários dele, traz comentários dos espíritos iluminados. E aí agora eu resolvi assim trazer uma tradução maravilhosa do Haroldo Dutra. Para quem não conhece, ele fez, já faz um tempinho, né, a tradução. E eu quero ler um trechinho aqui para a gente refletir a importância de nós sabermos, porque o Evangelho é a história da vida de Jesus, contada pelos seus discípulos, né, que foi trazida. E tem muitas traduções. Então as igrejas, as religiões, cada um tem a melhor versão, sua tradução, inclusive são traduções, né? Mas o Haroldo, ele como tem conhecimento nas línguas, ele fez um trabalho minucioso. Eu quero ler um trechinho da introdução e a gente vai dar sequência ao Evangelho hoje. Olha só como ele fala aqui, né? Só um pouquinho, né? Tradução dos originais gregos, realizada por Haroldo Dutra Dias. O Novo Testamento apresenta o texto das Escrituras Sagradas estruturado de tal forma que respeita as questões culturais, históricas e teológicas da época em que Jesus viveu entre nós.
enriquecida com notas auxiliares à ambientação de expressões idiomáticas, isso é importante, pessoal, e as tradições religiosas, a obra aborda os temas direta e sucintamente, o que favorece o entendimento textual e conserva a pureza comum aos sentimentos e conselhos ofertados por espíritos superiores. Então, Haroldo, ele traz aqui para a gente uma tradução que ele foi monitorado, ele foi inspirado, inclusive tem uma história bacana, que ele tem um dos vídeos dele, nas redes sociais vocês vão achar, ele conta, né, vou até começar com esse vídeo, antes de ler a introdução, que eu quero ler a introdução aqui para vocês. Ele conta que a esposa dele fazia parte de um estudo, de uma ordem, né, de uma organização que tinha na Federação Espírita Brasileira, e ele ajudava, mas ele não era assim o cara, né? Ele simplesmente ajudava ela, trabalhava desde mocidade, como todos nós. E é juiz, trabalhava na época como juiz. E aí os dirigentes, né, os presidentes da Fiesp, Federação Fiesp, não, FEB, conversaram com ele e convidaram ele para que ele fizesse essa tradução, que ele viajasse, fosse até os locais onde Jesus viveu, trouxesse, porque como ele tinha conhecimento e tinha estudo, né, das línguas, que ele trouxesse todo esse manancial com a luz, com o olhar espírita. Não é que é um livro espírita, não é um livro espírita. É o Novo Testamento, mas ele se baseia em analogias que traz de uma forma mais clara para a gente. E aí ele conta, né, que nessa época ele falou, mas como assim eu vou fazer isso? Isso aqui requer muito tempo, eu sou juiz, trabalhava nessa época na capital de Minas Gerais, um lugar grande. Não vou saber os detalhes, né? Procure aí que vocês vão achar no YouTube. É muito bonita essa história dele. Ai, meu cachorrinho. E aí, enfim. Aí ele conta que naquela semana, que ele falou, bom, eu vou pensar, pessoal, mas eu tenho que fazer toda a temática, porque como que eu vou fazer um trabalho desse, que não é uma coisa assim rápida, né? Não é que houve lá uma mudança no trabalho dele e precisavam de um juiz numa cidade pequenininha, que não comportava nem não sei quantas mil pessoas, e que o trabalho era super reduzido. E aí ele foi transferido para essa cidade, naqueles dias. E ele parou para pensar, ele falou, meu Deus, estou sendo trazido para cá. Segundo ele, sentou num banco da praça lá, que era uma cidade que não tinha nem quase internet, era uma cidade muito precária, muito pequena mesmo. E ele parou e pensou, esse é o caminho. E aí foi. E assim, trabalhando nessa cidade, que era muito pequena, que quase não tinha trabalho para que ele desenvolvesse, era muito básico, né? Ele pôde estudar, inclusive viajar, fazer todas as suas atividades. E aí, quando ele terminou de fazer, adivinha, foi transferido de novo por uma ordem que não competia a ele não pediu novamente para, se não me engano era Belo Horizonte, eu não me lembro, era a capital de Minas, enfim. Interessante, né? Então essa história, a espiritualidade sempre faz alguma coisa e eu captei essa mensagem dele. Bom, eu vou ler um trechinho aqui da introdução que eu achei fantástica e a partir de agora nós vamos estudar um pouquinho esse livro. Vamos estudar esse livro. Olha só. O mercado editorial conta com inúmeras traduções do Novo Testamento, cada qual é concebida e executada segundo necessidades do público leitor. Ponto. Tá? Há aquelas elaboradas em linguagem popular, ao lado de outras elaboradas em estilo mais clássico, mas todas elas estribadas em pressupostos linguísticos, teológicos e pastorais específicos, ainda que não explicitados. Apresentar um novo projeto de tradução nesse rico panorama exige explicações, é o que ele vai fazer aqui. Inicialmente, urge destacar que o presente trabalho não pretende diminuir ou invalidar o esforço e o primor das traduções existentes. Ah, que bacana, né? Respeita as iniciativas precedentes e almeja dialogar com todas elas, no intuito de enriquecer o leitor, o estudioso e o pesquisador bíblico com ferramentas diferenciadas, conquanto complementares. As mais renomadas traduções disponíveis em língua portuguesa, entre as Bíblias de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, a tradução ecumênica da Bíblia, João Ferreira de Almeida, aqui ele vai citando, né?
só posteriormente foram traduzidas e adaptados ao público falante deste idioma. Nesse caso, uma tradução projetada e implementada integralmente em língua portuguesa, não obstante, eventuais deficiências representam o esforço de contribuir para o aprimoramento dos estudos bíblicos, convidando todos os leitores estudiosos e especialistas dessa área a oferecerem seu contributo. Foi utilizado o texto crítico dos manuscritos gregos, né? Porque, como eu li no começo, Haroldo falava muito bem o grego, enfim. E aqui tem uma série de coisas que ele fala nessa questão da introdução, muito bacana, né? Mas lá no finzinho, quando ele, antes de começar, ele finaliza assim. Olha que ano, gente, pessoal. Faz 16 anos isso. 15 anos, vai? Vai fazer 16, aliás. O Novo Testamento está repleto de inferências e referências à tradição religiosa do povo hebreu. Nunca é demais lembrar que todos os redentores dos livros neotestamentários eram hebreus, com exceção do evangelista Lucas. No entanto, mesmo no caso dele, destacam-se os traços da cultura judaica em razão da influência exercida por Paulo de Tarso em sua obra. Rogamos a Deus permita a continuidade e aprimoramento do empreendimento iniciado. Belo Horizonte, 2 de abril de 2010, Haroldo Dutra Dias, tradutor. Pessoal, é fantástico. Ó, quem quiser conhecer esse livro, pode me perguntar no privado que eu dou mais detalhes. E por que eu quis trazer ele? Porque nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que, como eu falei, são trechinhos do Evangelho, são trechinhos de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João, que foram trazidos de uma forma didática por Kardec, que nós vamos continuar fazendo. Mas, paralelo a isso, nós vamos fazer o estudo do Novo Testamento na tradução do Haroldo Dutra, porque realmente eu percebi que, para a gente estudar tudo isso, para a gente falar do amor, como a gente trouxe nessa música, a gente precisa compreender os ensinamentos do Mestre. Nada melhor do que buscar aí mais fontes, né? E vamos tentar cantar mais um trechinho? Querer mudar o mundo ao seu redor, saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar quando o sol chegar, quando o céu se abrir. Saiba que estarei aqui, lá, 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 lá. Agora, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Lá, 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 lá. Daqui só se leva o amor. É do Jota Quest essa música, pessoal, maravilhosa. E é isso aí. Um bom dia pra mim, um bom dia pra você, um bom dia pra todos nós. E vamos cantar a música. Vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Lá, 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 lá. E vamos buscar novas vertentes, é isso. Beijo, um lindo dia pra todos nós.